Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 73. Nessa noite nós vamos falar a respeito de um tema: por que eu sofro enquanto os ímpios prosperam? Este relato é de Asaf no Salmo 73, em que algo perturbava o seu coração, a sua mente, e ele traz aqui uma revelação que é simplesmente surpreendente a nós. Salmo de número 73. Diz assim o Salmo de Asaf: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era comum e irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, nós colocamos nosso coração diante do Senhor, ó Deus, e clamamos nessa noite que o Senhor venha falar a nós e venha sondar o nosso homem interior, a fim de que a sua palavra ilumine os nossos caminhos, a fim de que possamos corrigir as nossas atitudes e buscar nos conformar à imagem do glorioso Filho Jesus Cristo. Rogamos ao Senhor a direção do Teu Espírito, todo o entendimento que o Senhor pode nos conceder, para que a Tua glória seja manifesta nessa noite, para que o Senhor seja exaltado, ó Deus, através de um proceder digno, santo, do Teu povo, que reflete a cruz de Cristo. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, forças na nossa caminhada dia a dia, e que possamos neste momento proclamar a Tua voz de maneira perfeita, mediante a dependência do Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse é um primeiro salmo, irmãos, de uma série de 11 que Asaf escreve a partir do Salmo 73. Ele era um dos chefes fundadores, de um dos coros do templo. E aqui ele relata uma luta espiritual que todos nós passamos. Era um conflito que ainda estava dentro do seu coração, ainda na sua mente.
mas muitos homens, como Jó e Jeremias, também passaram por conflitos semelhantes, e todos nós passamos por situações muito parecidas com essa de Asaf. Certamente você deve conhecer histórias ou ter tido experiências de vida em que você olhava para os lados e via pessoas, às vezes, em situações melhores do que a sua. Eu me recordo quando eu era jovem, quando era bem novo, adolescente ainda, na minha igreja, havia um casal que estava esperando o seu primeiro filho. Infelizmente, ela teve uma complicação, uma hipertensão arterial na gravidez e acabou abortando. E esse casal ficou extremamente triste por conta da perda do seu filho. Era algo que eles esperavam muito, que eles desejavam muito ter esse primeiro filho. Mas, infelizmente, Deus não permitiu que aquela gravidez continuasse. Eles, então, desenvolveram ali uma luta dentro do coração deles, porque, abatidos pela tristeza, e eu lembro o testemunho deste irmão que dizia a seguinte frase: Senhor, eu olho para os lados, vejo pessoas que são ímpias, que não têm o Senhor, e estão mais alegres do que eu. No meu coração, eu só tenho tristeza. Ele estava angustiado porque, por mais que ele quisesse se alegrar no Senhor, essa alegria não vinha, como se ela tivesse fugido do seu coração. E quando ele olhava para os lados e via casais com filhos, e viam pessoas, dizia ele, melhores do que eu, ele se abatia ainda mais. Certamente você tem acompanhado os noticiários da Venezuela e percebido que grande conflito está acontecendo hoje na fronteira com a Colômbia e com o Brasil. Ajudas humanitárias foram enviadas e as tropas de Nicolás Maduro impedem a entrada desses mantimentos ali. E diante dos confrontos, caminhões com alimentos têm sido queimados. O povo venezuelano padece de fome. E se você recordar um pouco da sua memória, em 17 de setembro de 2018, Maduro come um churrasco de luxo em Istambul, enquanto o seu povo, há muito tempo, não sabe o que é carne vermelha. Isso aí é uma raridade na Venezuela. Enquanto o seu chefe esbanja soberba, orgulho, poder, estava em Istambul comendo um churrasco servido por um chefe extremamente famoso. Algo que o seu povo nem pensa, nem sonha em desfrutar neste momento. E o que fazer diante de uma situação dessa? O que você acha que passa no coração do povo que está sendo castigado, oprimido, e vê pessoas ímpias prosperarem? Ostentam poder, glória, força. Certamente há sofrimento neste povo. E assim como esse irmão que havia perdido o seu filho, e depois Deus o abençoou com uma filha, eles têm uma filha. Muitas vezes nós olhamos para situações de pessoas próximas a nós e invejamos como Asaf fez. Mas como que a inveja quase leva Asaf à ruína? Como que ele trabalha isso no seu coração? Isso está relatado aqui no Salmo 73. Então, inicialmente, nós precisamos entender que ele vem descrevendo este conflito e vai revelando ao longo do Salmo como ele conseguiu lidar com essa dificuldade. E de início, para começar, ele fala a respeito, número 1, de uma verdade que liberta. Acompanhe comigo o texto no primeiro versículo, que diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. De início ele já afirma no seu salmo: Deus é bom. Por mais que o coração possa pensar diferente diante de algumas situações, ele vai descrever isso ao longo do salmo, ele já começa dizendo: Deus é bom. Esse é um dos atributos do Senhor, e a sua bondade é restrita, obviamente, aos seus eleitos. E nós vamos ver isso ao longo do texto. Outro termo que ele usa é o coração limpo. Deus é bom, e essa restrição é para com os de coração limpo. Esse coração limpo, na verdade,
diz mais a respeito da maneira como o justo deve andar do que algo no sentido de estado, como se nós temos o nosso coração purificado pelo sangue de Cristo, mas aqui ele está se referindo a um estado, a um mover, a um padrão de atitude. Repara em 2 Timóteo, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, limpo, invocam o Senhor. Veja que aqui Paulo está dizendo a seu filho Timóteo a respeito de um estado que é o coração puro, mas no sentido de deixar as paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. Veja que aqui está denotando um estado de atitude, de ação, de alguém que está andando nos caminhos do Senhor. Esse é alguém de coração limpo. Lá em Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração é alguém que está andando na justiça do Senhor. Martin Buber diz o seguinte, abre aspas, o estado do coração determina se o homem vive na verdade, na qual se experimenta a bondade de Deus, ou na semelhança da verdade, onde o fato de que as coisas vão mal com ele confunde com a ilusão de que Deus não é bom para com ele. Ele faz aqui um contraste de que aquele que vive na verdade, ele experimenta de fato a bondade de Deus, que é exatamente o que o salmista está colocando aqui. Deus é bom para com os de coração limpo. Agora, aqueles que andam na semelhança da verdade e não na sua inteira verdade, aqui não há um padrão de obediência plena e sincera. Ele vive o fato de que as coisas vão mal. Ele tem uma cosmovisão deturpada por uma série de situações que Asaf vai descrever no seu salmo, e por isso ele confunde e ele tem a ilusão de que Deus não é bom para com ele. E certamente nós agimos de forma errada quando olhamos às vezes sofrimento na nossa vida ou na vida de outros irmãos e paramos para perguntar: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Por que essa dor no meu coração nunca vai embora? Por que essa ansiedade me assola? Por que as preocupações com as finanças sempre me tiram o juízo quando eu não consigo nunca uma estabilidade financeira que tanto eu desejo? Às vezes os desejos do nosso coração tomam proporções muito grandes, e quando não alcançamos isso, nós julgamos que Deus não tem cuidado de nós. Isso é uma maneira pecaminosa de reagir a situações onde os nossos desejos não são alcançados. Por que o Senhor me deu uma esposa desse jeito, ou um marido desse jeito? Por que eu tenho um filho que é uma pedra no meu sapato? Por que meu chefe me perturba tanto? Acompanhando o texto, nós vamos perceber como Asaf lidar com todos esses conflitos. Acompanhe o versículo 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Aqui ele vai mostrando por que o seu conflito estava acontecendo. E ele diz que quase que os seus pés se resvalaram, pouco faltou para que se desviassem os seus passos, porque ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quando ele fitava a prosperidade que ele achava ter nos perversos, ele começava a vacilar o seu coração. A ideia aqui é que seus pés quase se escorregaram, como se as coisas debaixo dos seus pés, aquilo que o sustentava, estivesse literalmente desabando e ele estivesse caindo junto. Ele é franco em dizer que ele teve inveja dos ímpios. E aqui a franqueza do seu coração, e revelado a Deus, e revelado no Salmo, revelado a nós,
Com isso, ele revela uma paixão desinteressada pela justiça, justamente porque ele julgava as coisas com os seus olhos. Ele julgava apenas aquilo que ele via. Um perfeito contraste com Isaías capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Com isso, irmãos, nós podemos aplicar algumas coisas à nossa vida. Inicialmente, é que a honestidade do salmista revela o seu coração, que é o primeiro passo para a nossa mudança. O primeiro passo para mudar é reconhecer que está errado. Eu não tenho como mudar o meu coração se eu não achar que eu estou errado. Provérbios 28, 13. Abre sua Bíblia lá. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se você quer alcançar a misericórdia do Senhor, é necessário confessar e deixar aquele padrão errado. Entretanto, se você encobrir as suas transgressões, você não vai prosperar. E essa prosperidade não é a prosperidade que Asaf achava que os ímpios tinham. É uma prosperidade bem diferente que a gente vai falar um pouco mais à frente. A segunda aplicação que nós podemos fazer desse trecho do texto é a forma como ele lida com a tentação, com a sua luta dentro do seu coração. Ele interage com Deus, ele fala com Deus, ele sonda o seu próprio coração e ele lembra as verdades a fim de dissipar aquelas nuvens que ofuscavam o seu entendimento. Ele prega ao seu coração. E nós lemos isso no Salmo 13. Abra sua Bíblia lá no Salmo que nós lemos durante a liturgia. É uma dinâmica do salmista, aqui no Salmo 13, ele mostrar esses aspectos a nós. Como ele interage com o seu coração, com o Senhor, com o seu pecado. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Repara que no primeiro versículo, ele indaga o Senhor. Até quando, Senhor? Às vezes, por conta de situações que nós não compreendemos e aceitamos, principalmente situações de sofrimento, é comum o homem reagir de forma pecaminosa e dizer para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando, está doendo demais, esse fardo eu não aguento. E às vezes pergunta para o Senhor: até quando, Senhor? Mas aqui há uma indagação ao Senhor com um aspecto diferente. Não este aspecto pecaminoso, de autocompaixão. Eu não mereço isso, eu sou falho, eu sou fraco, esse peso está demais para mim. Mas ele indaga o Senhor de forma reverente. E ele pergunta: esquecer-te-ás de mim para sempre? Perceba esse contraste quando ele indaga ao Senhor a respeito disso. Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Mas ele, ao longo do Salmo, ele busca o Senhor. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus, ilumina-me os olhos. E ele fala no versículo 5,
No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-me o coração na tua salvação. Ele está dizendo que o seu coração alegra na salvação do Senhor. E ele louva o Senhor. Cantarei ao Senhor, ele adora, porquanto me tem feito muito bem. Se você pegar o início do salmo e comparar com o final, você vai achar que o salmista é esquizofrênico. Até quando, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Ao mesmo tempo, ele termina o salmo dizendo: Senhor, o Senhor tem feito muito bem a mim. Na verdade, o que nós observamos é que ele não esconde diante de Deus o seu coração fraco, impotente diante da situação adversa. Ele submete o seu coração ao juízo da palavra de Deus. Ele prega ao seu coração. Ele vai mudando o seu modo de pensar e, consequentemente, o modo de agir. E, finalmente, ele adora. Ele serve. E ele termina respondendo ao mesmo coração aflito uma afirmação que é contrária à sua indagação inicial. Por mais que estejamos passando por situações difíceis, nós precisamos nos perguntar sempre: Deus, qual o propósito do Senhor diante de tudo isso? O que o Senhor quer transformar no meu coração? Não há nada de errado em nos debruçarmos diante da palavra de Deus, em oração, chorar, clamar, dizer que somos fracos e impotentes. Mas ao mesmo tempo, nós devemos ter um coração reverente, diferente daquele indivíduo com autocompaixão e aqui com inveja, se dirigir ao Senhor e dizer: Senhor, eu não mereço isso. Eu mereceria coisa maior e melhor. Aqui há uma dinâmica que começa expondo o seu coração a Deus, submetendo ao crivo da palavra, tendo esse coração transformado, e agora o vetor que antes voltava para mim mesmo, a minha dor, o meu sofrimento, ele termina em: Senhor, não se trata do meu sofrimento, mas por conta do sofrimento de Cristo, eu preciso servir, eu preciso amar, eu preciso mudar a atitude do meu coração. Antes de mais nada, Deus é bom. O segundo ponto que nós vamos abordar é a visão da soberba intimidadora do ímpio, quando ele passa a olhar o ímpio, e ele vai descrevendo ao longo dos versículos 4 a 9, essa visão do ímpio soberbo. Acompanhe comigo aí no versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Nédio no sentido de ser um pouco mais pesado, gordo, farto, cheio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. A ideia aqui é como se esse ímpio fosse alguém que fosse sobre-humano. Ele não partilha das canseiras dos mortais, muito menos não é afligido como os outros homens. Olha que visão deturpada. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ele faz uma descrição de algo que o intimida. Ele afirma que o ímpio soberbo não tem preocupações, tem um corpo bem alimentado, farto, um vigor físico, uma saúde diferente, isso denotando prosperidade. Não se cansam, não sofrem, como se fossem humanos dotados de superpoderes, e principalmente de soberba. Interessante que a Escritura, ela descreve um padrão mais ou menos semelhante, em que há beleza junto com soberba, e Deus abomina isso. Se você lembrar lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz o seguinte:
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que a Escritura nos traz aqui é um contraste de alguém que é belo na sua formosura, que procura investir em adereços externos, enquanto o seu coração permanece podre. E de alguém que procura transformar este homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, como se essa beleza, diferente da beleza inicial, ela partisse do seu coração e saltasse os seus olhos e a adornasse de um espírito manso, tranquilo, que é aceitável diante de Deus. Não que evidentemente a mulher não possa usar esses adereços, isso não é isso que o texto traz. Mas ela ressalta o fato de que há necessidade de buscarmos a todo o custo tratar o coração, e essa mudança ela vem, e essa beleza, e essa transformação ela vem de dentro para fora. O que Asaf está descrevendo aqui é a imagem de alguém que, se você parar para pensar, não existe. Eles não têm preocupações, não sofrem doenças, por um acaso são dotados de superpoderes, mas são sim cobertos de soberba. Ele descreve um misto de violência, somado com linguagens como os olhos saltam-lhe da gordura, como se estivessem inchados de abundância. E do coração brotam fantasias. O que ele quer dizer aqui é que diante de tanta abundância, brota uma soberba sem limites, a ponto de querer submeter todo o universo à sua valentia, e aí as suas fantasias, os seus pensamentos estão acima de tudo e acima de todos, donos da verdade. Literalmente uma visão farta, próspera, materialmente e fisicamente. E por isso, ele vai dando crédito ao ímpio e descrédito a Deus, se você acompanhar o versículo 10 e 11. Ele está tendo uma visão, como o versículo 22, um pouco mais à frente fala, ele estava embrutecido e ignorante. E por isso no versículo 10 e 11 ele diz, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? A sua visão deturpada a respeito do ímpio é que essa soberba, esse poderio todo que o ímpio tinha, fazia com que o povo buscasse ele, como se ele fosse sim dotado da verdade, dotado de conhecimento, dando descrédito a Deus. Uma vez que no versículo 10 o povo buscava a referência dessa pessoa, e no versículo 11 ele põe Deus em descrédito, como se Deus não fosse fonte de vontade, de verdade, vida, prosperidade. Ele constrói a imagem de homem que não existe, mas que está acima de Deus. Isso o leva a concluir no versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O que ele quer dizer é, Senhor, diante de tudo isso, o que eu ganhei? Olha a abundância do ímpio. E o que eu tenho? Esse lavar as mãos na inocência se refere ao Salmo 26, versículos 5 a 6, que diz, aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. O que ele está dizendo é, com efeito, foi inútil, ó Deus, conservar o meu coração na verdade que é a sua palavra, puro. E o fato de lavar as mãos na inocência, se diz, Senhor, o meu proceder justo até agora não valeu de nada. A minha forma de agir, a minha forma de caminhar e de fazer, não valem de nada. Porque olha a prosperidade dos ímpios. E aí vem
no versículo 14, o que ele diz: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ao cobiçar a abundância do ímpio, ele retrata a sua vida e reduz a sua vida a um misto de dor, de sofrimento, e diz: sou afligido a cada manhã sou castigado. O que eu ganhei? Sofrimento, por obedecer o Senhor. E a ideia é que esse sofrimento ele não tem fim, pois a cada manhã ele é castigado. Certamente, irmão, muitos se identificam no versículo 14. Senhor, essa dor nunca vai embora. Esse medo nunca vai embora. Esse sofrimento nunca vai embora. Este problema nunca é resolvido. Seja no lar, seja no trabalho. Dia a dia, Senhor, como sofro, como tenho sido afligido. Numa palestra que a gente deu aqui a respeito do sofrimento, no estudo bíblico de quarta-feira, eu contei a história de uma irmã que várias e várias vezes abraçava o pastor Jairo Cáceres e cochichava chorando no seu ouvido: pastor, por que eu? Ela havia sido abusada sexualmente na sua infância, não me recordo se era infância ou juventude, mas ela teve um passado trágico e ela carregava esse sofrimento durante toda a sua vida. O sofrimento e a dor literalmente a congelaram. E todas as vezes que ela encontrava o pastor e ela lembrava disso, ela o abraçava e chorava e dizia: pastor, por que eu? Isso é autocompaixão, característica do egoísmo que está aqui presente em Asaf. E perceba como ele está olhando o mundo. Ele compara o ímpio a ele. E ele se reduz a um poço de sofrimento e de dor. Muitas vezes, as pessoas que sofrem engrandecem a sua dor, engrandecem as circunstâncias que lhe afligem, esquecem literalmente de olhar para o Senhor. Tem a tendência de voltar para dentro do seu coração e mergulhar numa espiral cada vez mais descendente e reage de maneira pecaminosa, que leva a mais frustração, e ela busca soluções fúteis e nunca saem dessa espiral que cada vez a puxa para baixo. A dor não passa, o sofrimento não vai embora. Quando as pessoas são grandes e as circunstâncias também são grandes e Deus é pequeno, você vai reagir como Asaf descreve aqui neste texto. E nós podemos aplicar aqui neste trecho, primeiro, como duvidar da soberania do Senhor? A resposta é dando ouvidos às mentiras e atendendo aos desejos do coração. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 34 ao 36. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 34 a 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muitas vezes duvidamos da soberania do Senhor, porque nós não damos ouvido à sua palavra, que diz que todas as coisas convergem a Ele para a sua glória. Inclusive a sua dor, inclusive a minha dor, inclusive situações que não desejamos nem um pouco enfrentar. E como nós podemos, de forma pecaminosa, questionar Deus? Por que eu? Por que eu?
Porque damos ouvidos à serpente, que lá no jardim, em Gênesis 3, 4, 5, diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, simplesmente o fato da serpente ter tentado o homem e a mulher, mostrando para eles que Deus era mentiroso, porque quando ela diz: é certo que não morrereis, ela está chamando Deus de mentiroso. Que Deus havia enganado o homem e a mulher, e que o plano que agora ela tem para ofertar é melhor. E nós reverberamos esse acontecimento durante todo o século, todos os dias, até hoje. E nós mantemos essa dinâmica quando duvidamos da verdade do Senhor, dos seus propósitos em nossa vida, e questionamos: não é possível, tem que haver outra saída, tem que haver um caminho melhor. Nós aplicamos mais uma vez que enganoso é o nosso coração. Jeremias 17, 9 e 10. Abre sua Bíblia lá. Jeremias 17, 9 e 10. É uma visão totalmente errada, míope, reduzindo Deus àquilo que Ele não é. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se você pensa que conhece o seu próprio coração, esteja enganado. Porque Jeremias está dizendo: enganoso é o coração. E somente o Senhor é quem pode esquadrinhar o nosso verdadeiro íntimo. Deus nos conhece melhores do que nós. Mas por conta de achar que há algo melhor, um caminho melhor, uma alternativa melhor, nós julgamos ser Deus. Exatamente como foi lá em Gênesis 3, na queda. Queremos ser como Deus. E às vezes no momento de sofrimento, de ira, nós reagimos de forma pecaminosa, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Ou às vezes querendo acabar com aquele sofrimento, é mais fácil o divórcio do que resolver os conflitos conjugais. Asaf, por invejar a prosperidade dos ímpios, ele cobiça o status dos ímpios, próspero, que ele julgava pelo menos ser próspero. E ele reduz Deus a uma figura de barganha, e é isso que muitos de nós fazemos. Senhor, eu só vou ser feliz se o Senhor me der aquilo que eu quero. E reduzimos Deus a um objeto de idolatria, porque isso é idolatria. Nós não buscamos a Deus porque exigimos uma lista de pedidos, entregamos ao Senhor, e nós só vamos ser felizes se o Senhor nos entregar isso. Não é barganha. Esse não é o nosso Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que Provérbios está dizendo aqui? Confia no Senhor, mas não é um pouquinho não, é de todo o coração. E não te estribes, e não se apoie no seu entendimento, porque o entendimento de Asaf aqui é um entendimento totalmente errado, é uma cosmovisão completamente deturpada. E por conta do pecado do nosso coração, nós podemos às vezes querer analisar as circunstâncias que nos cercam, analisar as causas dos nossos problemas, mas Provérbios nos alerta: não te estribes no teu próprio entendimento. E às vezes a gente parece que vai enlouquecer,
tentando entender tudo. O porquê, para quê. Mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, como Asaf foi, mas teme ao Senhor e pratique, aparta-te do mal. E você encontrará saúde e refrigério. Se lembrarmos lá em 1 Reis 19:10, quando Elias estava questionando o Senhor, após Elias enfrentar os profetas de Baal, matar os profetas de Baal, ser ameaçado de morte, fugir de medo, Deus, tentando tratar o seu coração, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. O que ele está dizendo aqui é: Senhor, eu fiz um monte de coisa, fui temente ao Senhor, nós tivemos aquele livramento ali no Monte Carmelo, fiz exatamente do jeito que o Senhor mandou, e só o que eu ganhei é uma pessoa querendo tirar a minha vida. E ele dizia: só restou eu de profeta. Veja como a sua visão está deturpada, e ele está trazendo sempre para dentro de si mesmo, sempre é o eu. Senhor, eu fui o profeta, eu promovi o livramento, eu estou sofrendo, eu não mereci esse sofrimento, e só restou eu. Como ele se coloca em evidência, esquecendo, e logo mais Deus diz a ele, dos 7.000 profetas que não dobraram seus joelhos a Baal. Perceba que ele não viu nenhum profeta perto dele, só tinham 7.000. E essa visão deturpada, por conta do sofrimento, essa autocompaixão de olhar sempre para dentro de si, isso é pecaminoso. Isso é contraste com alguns exemplos na Escritura, lá em Marcos 14:36, que diz: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vemos um Cristo que submete a sua vontade ao Pai. Se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, Senhor, faça a sua vontade. Se eu tenho que sofrer, que eu sofra. A sua vontade vai ser feita. E por conta disso, Filipenses descreve: Cristo tem de vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele não subsistiu, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mesmo subsistindo em forma de Deus. Ele se esvazia, assume a forma de servo, torna-se semelhante a homens e se humilha, se entregando à maior de todas as dores, que é a cruz. Aqui não cabe e a minha dor e o meu sofrimento, mas sim, Pai, seja feita a sua vontade. Jó, no final da sua vida, nós estudamos isso hoje pela manhã com o presbítero Tadeu, lá no capítulo 42, nos primeiros 5 versículos, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja como ele se submete ao Senhor: Senhor, o Senhor tudo pode, e os seus planos, nenhum deles pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia.
Escuta-me, pois. Havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha que coração reverente. O Senhor, agora o Senhor vai me ensinar. Porque eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino. E eu me arrependo no pó e na cinza. Diante de situações difíceis, não cabe perguntar por que eu, como que eu cheguei aqui, mas simplesmente, Senhor, eu preciso te ouvir. Fala ao meu coração. E nesse coração tem passado tantas coisas ruins, nessa mente tantos pensamentos ruins a respeito de quem o Senhor é. E como salmista, lembre, para início de conversa, Deus é bom. Deus é bom. E por mais que o nosso coração possa duvidar e a nossa fé possa fraquejar, nós precisamos entender o propósito da Escritura, que é nos transformar à imagem de Cristo e nos ensinar a sua verdade. Filipenses 4, 11b até o 14 diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo completa: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está plenamente confiado no Senhor. J. Adams define autocompaixão como sendo a concentração da nossa atenção sobre o próprio eu e sobre os nossos supostos direitos. E usualmente envolve um protesto contra a providência divina. Sofremos, concentramos as nossas atenções em nós mesmos, a minha dor, o meu sofrimento, o meu problema, os meus direitos. E com isso, eu peco, me revoltando contra a providência divina, como se Deus não estivesse cuidando de mim. E o escritor só trouxe sofrimento e dor ao seu coração, em que ele imaginava que era castigado todos os dias. Porque este pecado, a prática desse pecado, ela te destrói. Ela é autodestrutiva. J. Adams chama a inveja e a autocompaixão pecados gêmeos. Gêmeos. Eu invejo. Eu vejo pela lente errada. Eu desejo coisas que não deveria. E por não as ter, como eu sofro. Ah, irmão Alessandro, você não sabe aquele carro que todo dia que eu vou ligar, ele engasga, quebra, me deixa na estrada. É um estresse. Aquele marido, você não sabe como ele tem me feito sofrer. Seus filhos estão na igreja, graças a Deus por isso, amém. Isso é a misericórdia e a graça do Senhor. Mas você não sabe o que é ter um filho no mundo que te envergonha. Sempre é a minha dor, o meu sofrer. Isso é autocompaixão, irmão gêmeo da inveja. São pecados autodestrutivos, que te afastam da verdade e só levam a uma espiral cada vez mais descendente, mais frustração e mais sofrimento. E às vezes, para aliviar a dor, busca-se autogratificação, autorrecompensa, coisas que podem aliviar um pouco da minha dor, da minha carga. Mas lembre-se de Paulo, que pediu ao Senhor 3 vezes que tirasse o seu espinho da carne. E Deus diz não, não e não. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo entendeu que quando ele era fraco, aí que ele era forte, porque ele confiava no Senhor.
Lembra-se do exemplo do bezerro de ouro, que o povo se prostra diante do bezerro e Deus diz: povo de pescoço duro, de dura cerviz, vocês estão igual ao bezerro. Difícil de conduzir. Raquel, que rouba os ídolos da casa de seu pai, sabe-se lá o que passava na sua mente, na sua cabeça. Para que ela precisava de tudo aquilo? Exemplo de Acã, que ao cobiçar os tesouros, ao usurpar os tesouros e toda a sua família, e esconder aqueles tesouros debaixo da sua tenda, eles só ganharam foi sofrimento, e por isso foram apedrejados, queimados, e tiveram um monte de pedra amontoada sobre eles. Quando buscamos em Deus barganha, nós estamos buscando um ídolo, que não é o Deus da Bíblia. E quando você cobiça algo e busca Deus para isso, você não está buscando o Deus Redentor. Você está se tornando exatamente aquilo que você adora. E a Escritura nos mostra isso. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. E isso só traz ruína. Mas somos contemplados pela radiância da fé. Ao longo do texto, do versículo 15 ao versículo 20, voltamos lá para o Salmo 73. Temos o raiar da verdade nesses primeiros versículos. O primeiro passo para transformar essa situação terrível não é simplesmente iluminar a mente, mas é o agir. A iluminação, ela é moral, ela é prática. É virar-se contra o egoísmo, contra a compaixão. E ele começa a fazer isso a partir do versículo 15. Se eu pensar, acompanhe comigo a leitura, se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nós precisamos inverter o vetor que insistentemente sempre está direcionado para o meu coração. Eu preciso apontar isso para Deus e refletir esse amor de Deus para comigo em serviço ao próximo. Essa é a dinâmica da Escritura. No versículo 15 ele diz que os seus pensamentos soavam como traição. A tentação era real, ela estava próxima. Não era uma fantasia da sua cabeça, isso aqui não é uma poesia. Ele está descrevendo algo que verdadeiramente aconteceu com ele. No versículo 16, ele diz: em só refletir para compreender isso é uma tarefa muito pesada para mim. Sim, meu irmão. Às vezes tentar entender com o nosso próprio entendimento situações difíceis da nossa vida é impossível de entender. Você já deve tentar fazer isso com seus problemas e não chegou a conclusão nenhuma. É difícil discernir os próprios pensamentos. Até que chega no clímax do texto, que é o versículo 17. Até que a luz ilumina o seu caminho, e quando ele se volta para Deus, não agora como objeto de barganha, mas como adoração, porque ele entrou no santuário do Senhor. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A ideia aqui é que ele entra para adorar o Senhor. Uma atitude diferente do que ele vinha fazendo, pelo menos dentro do seu pensamento. Em que o vetor está voltado para o seu coração, em receber, o eu está em evidência. E aqui ele muda a sua direção, até que eu entrei diante do santuário do Senhor, e para oferecer a Ele o culto, a adoração devida. É uma atitude de serviço a Deus. Aí ele passa a ter a percepção realmente de quem Deus é. Porque nós só podemos adorar ao Deus que conhecemos. Provérbios diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quando ele, temendo o Senhor, entra dentro do seu santuário e enxerga a eternidade de Deus, a soberania de Deus, a existência de Deus,
Aqueles homens que pareciam ser grandes, agora são pequenos. Porque o fim deles, o futuro deles, a destruição deles, desmonta tudo aquilo pelo qual eles viviam. Toda a razão de viver do ímpio, toda a sua ostentação, poderio, abundância, soberba, valentia, violência. Quando Asaf percebe o fim deles, ele vê todas essas coisas simplesmente desmontarem, ruírem. É uma vida vazia. Porque o destino deles é a morte. Porque ele viu o fim do ímpio. E esse fim, ele vai descrevendo no versículo 18 e 20. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. O julgamento aqui é terrível. É ser apartado da presença eterna do Senhor. Como diz Daniel 12:2. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Essa abundância do ímpio, que ele julgava ver com os olhos totalmente deturpados, quando ele viu o fim dos ímpios, o horror, a vergonha do ímpio, ele percebeu a sua própria ignorância e brutalidade. Ele vai falar isso um pouco mais à frente no versículo 22. Por isso, irmãos, nós somos chamados a negar a nós mesmos, a negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo, a oferecer um sacrifício vivo, santo, que Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Sacrifício santo e agradável a Deus, que é meu próprio coração, a minha própria vida, renovando o meu pensamento, renovando a minha mente em conformidade com a vontade do Senhor. Romanos 6,6, foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós somos chamados a viver para o Senhor, e não mais escravos do pecado, porque nós somos libertos por Cristo. Em Gálatas 2,20, Paulo diz, logo já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Esse valor que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, assim como Cristo entregou sua vida, se submeteu a toda dor e sofrimento, eu tenho que dia a dia negar a mim mesmo, a minha própria vontade, desejos intensos do coração, e submeter tudo isso à vontade soberana de Deus, como Cristo fez no jardim do Getsêmani. Pai, se possível, faça diferente, mas que a tua vontade prevaleça. Não é errado desejar coisas boas, mas eu não posso desejá-las mais do que o próprio Deus. Isso é idolatria. Eu preciso submeter tudo isso à vontade soberana de Deus e entender que eu sou chamado a negar a mim mesmo. Não existe mais o meu direito, mas a minha graça te basta. Lamentações 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e nós já poderíamos nos contentar apenas com isso, pelo fato de não ter sido consumidos pelo Deus soberano, por um Deus irado contra o pecado. E o fato de termos a sua graça e a salvação em Cristo Jesus, e não sermos consumidos, isso já deveria nos bastar. Mas o coração pecaminoso sempre quer mais. Mas não existe meu direito. Nós precisamos negar a nós mesmos. Porque aqueles que querem salvar a sua vida, irão perdê-la. Marcos 8, 34, 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E este é o contraste que a Escritura traz.
Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Aquilo que parece bom aos nossos olhos pode ser exatamente a nossa ruína. Nós precisamos entender que a satisfação ela só pode ser por meio de Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 a 30. E o texto segue: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em Cristo, nosso jugo é suave e o fardo é leve. Gastamos às vezes energias remando contra a maré, tentando entender o problema, quando na verdade alcançamos refrigério. E deveríamos entregar tudo nas mãos confiantes do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E descansar a nossa alma em Cristo, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Somos chamados a adorar, a servir. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E muitas vezes aqueles que sofrem, aqueles que estão em dificuldades, voltam os olhos para si mesmos por conta do egoísmo. Esquece de servir, de dar, de amar. Mas você não sabe, irmão, como aquele marido me atormenta. E ele não me trata com amor, carinho, do jeito que eu mereço. O fato de desejar ter um tratamento diferenciado do marido, ou do filho, ou um patrão diferente, ou um salário diferente. O fato de não ter essas coisas não é o fim do mundo. Porque em Cristo nós somos plenos. E essas circunstâncias são usadas pelo Senhor para moldar o meu coração. E assim como Paulo desejava que o espinho fosse retirado dele e não foi retirado, você certamente tem o seu espinho. E isso deve fazê-lo lembrar de que satisfação plena nós só podemos ter em Cristo. Nada mais. De que o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, não se compara ao sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Atos capítulo 20, versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas na maior parte das vezes, eu só quero receber. Afinal de contas, é o meu direito. Finalmente, irmãos, nós devemos alcançar o pleno fulgor da glória do Senhor. E ele ressalta o poder devastador da inveja. Foi o nervo tocado em Adão e Eva no jardim do Éden, a ponto de pensarem que o paraíso era simplesmente desprezível. E eles precisavam de algo maior, que era ser como Deus. Engraçado que eles já eram a imagem e semelhança de Deus. No versículo 21 e 22 diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Ele vinha afirmando no versículo 2 que já notara o perigo que ele estava passando. No versículo 15 que seria uma traição a seus filhos. E agora no versículo 21 e 22 ele afirma categoricamente a afronta que ele praticara diante do Senhor contra Deus. Ele muda a percepção por estar com Deus, na presença de Deus. No versículo 17, quando ele está no santuário, ele está ali literalmente na presença de Deus, com Deus. E é o mesmo termo que a palavra contigo, ele cita, veja aí no versículo 23 e também no versículo 25. A presença de Deus, que diante do ímpio é acusadora, mas diante do justo, lembra do primeiro versículo, Deus é bom para com os de coração limpo.
Sou como bondosa. Há deleite na presença do Senhor. Asaf vinha com o coração perturbado, aflito. E quando ele percebe que o que ele pensava estava sendo desconstruído com o fim dos ímpios, e a sua visão era míope, era errada, e ele entra na presença poderosa de Deus, ele acalma seu coração, ele encontra refrigério. Volta a lembrar de Elias. Lá em 1 Reis 19, 11 a 13, disse-lhe Deus: Elias dentro da caverna, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Um vento que soprava, fazendo aquele barulhinho, né? Suave, tranquilo. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo pôs à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e lhe disse. Nesse momento aqui, eu tenho certeza que aquele que sofre, ele quer ouvir principalmente, não o que Elias vai ouvir aqui, mas ele quer ouvir aquelas pessoas que exaltam a dor. Eu entendo a sua dor. Entende como, se você não passa por situação igual? Eu sei que você está sofrendo. E o que ele mais quer ouvir é: você não merece isso. Esse marido que te faz sofrer, larga ele. Os amigos de Jó, né? E a forma como Deus trata Elias, mostrando a ele toda essa reviravolta, e agora traz Elias a tranquilidade. Finalmente ele vai consolar Elias e fala: cara, está fazendo o que? Levanta e vai para onde eu estou mandando você ir. Para de fazer o que está fazendo, levanta e vai, haja. Atitude, amigo. Me obedeça. O que você está fazendo aqui? E o que o salmista nos ensina é exatamente isso. Não é mudar apenas na mente, como se fosse o salmo aqui, um romance. Atue, haja, mude sua atitude, mude a direção do seu coração. No sentido de que devemos, diante da presença gloriosa do Senhor, é vergonhoso eu ficar aqui sofrendo, caído, todo retraído, com dor. Mas levante e sirva. Eu não tenho vontade, sirva. Porque se você ficar esperando a vontade pecaminosa do coração, não vai sair nada. Porque Paulo diz: quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Você realmente não vai conseguir fazer nada. Mas como Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e você é capacitado por Ele. Então pare de ficar preso no seu sofrimento, nessa espiral descendente, e haja. Sirva. Atitude. Ame. É o marido que te faz sofrer, sirva ele. É o chefe que é chato, quando ele te pedir uma coisa, faz duas. Está doendo o que você está fazendo? Ame. Há maior alegria e bem-aventurança em dar do que receber. No versículo 23 e 24, nós percebemos que todavia eu estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita, e tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Veja, diante de tanta dor e sofrimento, Deus está contigo. Ande, amigo, não fique parado, mas ande nos caminhos dele, porque ele te segura pela mão direita, uma mão forte. A mão direita aqui como se fosse algo forte, que não vai te deixar tropeçar. Basta você confiar nele. Algo contínuo. Mas ele me guia
com o conselho dele. Tu me guias com o teu conselho. Não ouça as vozes tenebrosas do coração, mas ouça o conselho do Senhor. Antes de mais nada, Deus é bom. Antes de qualquer pensamento ruim, Deus é bom. E tu me recebes, a palavra que recebes, ela é utilizada em outras partes da Escritura, como no caso de Enoque, em Gênesis 5:24, porque o tomou para si, o recebeu para si. Ela é usada em Elias, quando é assunto ao céu, quando for tomado de ti, lá em 2 Reis 2:10. E no Salmo 49:15, que diz: mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Nós temos aqui no Salmo e na descrição aqui desses textos uma antecipação da nossa entrada gloriosa diante do Senhor depois da nossa morte. 2 Coríntios 5:8 diz: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A nossa recompensa, irmãos, é a nossa entrada na Nova Jerusalém. É a presença gloriosa do Senhor, que continuamente está conosco. E em Cristo nós temos a promessa dessa glorificação, porque nós seremos como Ele é. Ainda não somos, mas nós seremos, e essa é a nossa esperança. Como ele diz aqui no versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Após ele utilizar as palavras segurar, guiar e receber, o que eu tenho mais no céu? Ele faz aqui uma referência a toda aquela visão errada que ele teve. Quando ele olhava para o ímpio e via toda a prosperidade, riqueza, abundância física, material, prepotência, violência. Olha, o ímpio tem aquilo, mas o que mais tenho eu? Que não é muito melhor do que tudo aquilo, que é a presença gloriosa do Senhor. E isso já deveria nos bastar. Você tem tudo. Você tem a presença gloriosa do Senhor. Por que sofrer? Por que sofrer? Versículo 26, ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Não se apoie em si mesmo. Como diz lá em Provérbios, não se apoie, não te estribes no teu próprio entendimento, mas tenha Deus como a sua fortaleza, que não importa a tribulação, a sua força está nele, não em você. Não na nossa carne, mas no Senhor. Nós temos essa herança para sempre. E Asaf, como levita, ele sabia que a sua herança era o Senhor. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Fortaleça o seu coração, meu irmão, e tenha certeza de que a sua herança está garantida nos céus. No versículo 27 e 28, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Esses maus pensamentos, essas visões deturpadas, o deixar-se levar pelos desejos mais intensos do coração, pela cobiça, nos afastam do Senhor. A inveja dos arrogantes. No versículo 3. Você tem inveja dos arrogantes? Eles estão todos despedaçados, destruídos e destinados à perdição. Você praticou inutilmente a religião, como ele dizia no versículo 13? Lavar a mão na inocência? Você possui um bem único e supremo, que é Deus. E ainda que você deseje obter coisas terrenas e materiais, isso não é errado, mais uma vez repito. Elas não podem se tornar maiores do que o meu desejo pelo Senhor.
e ainda que eu não as receba, nenhuma delas, ainda que a minha vida seja fadada ao sofrimento. E você lembra na escritura de um apóstolo que foi chamado, logo no seu chamado, ele foi dito, olha, esse cara vai sofrer. Paulo. Ele foi chamado para sofrer. Importa saber o quão importante é sofrer em meu nome. Deus não é um Deus que quando nos chama, Ele não nos promete o paraíso aqui na terra. Não. Ele nos remete à cruz de Cristo. E nós devemos nos apoiar, irmãos, na soberana herança que temos nos céus. Um tesouro incorruptível. Finalmente, nós concluímos com algumas aplicações práticas da nossa vida. Primeiro, que nós somos suscetíveis a tentações, e por conta desses desejos intensos da carne, às vezes embrutecer o nosso coração e nos tornar ignorantes, como Asaf descreve nesse salmo. A Confissão de Fé de Westminster diz: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas, e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos seus irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito. Por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem num desespero absoluto. Não caia em desespero absoluto, meu irmão. Saiba que por mais difícil que seja o momento que você esteja passando ou já passou, ainda que eu ande na sombra do vale da morte, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. Segundo, que nós podemos ter a nossa fé abalada, mas jamais quebrada. Nossa firmeza está naquele que foi entortado pelas tentações, mas jamais foi quebrado, que é Cristo. Marcos 14:38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Entretanto, 1 Coríntios 10:13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vigie, ore. Mas mesmo que você passe por tentações como Asaf passou, Deus não permite que você passe situações que você não possa suportar, porque Ele providencia sempre o livramento. Terceiro, que nós devemos fitar os nossos olhos e dar ouvidos à sua verdade, à sua palavra. Como o salmista começa o Salmo 13, indagando o Senhor e com os seus conflitos, e aqui Asaf demonstra todo o seu conflito, ele prega ao seu coração. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Busque a palavra do Senhor. Busque iluminação para os seus pensamentos maus e conflitos na palavra de Deus e não no conselho dos ímpios. Quarto, por diversas vezes exigimos de Deus aquilo que é nosso por direito. A gente ouve músicas e igrejas pregando prosperidade, restitui o que é meu e por aí vai, essa baboseira toda. E julgamos ser merecedores de bênçãos como recompensa pela obediência. E muitos crentes vivem um padrão desse. Uma lista de coisas a fazer, eu faço tudo aquilo e no final eu tenho recompensa. Parece a pedagogia que tem na escola do meu filho. Ele faz tudo certinho, o que ele ganha? Uma estrelinha. Certo? Fez tudo certinho. A professora vai e bota uma estrelinha
E um tempo desses, um dos meus filhos chega em casa, papai ganha uma estrelinha. Aí o pai, com sua toda pedagogia, né? Meu filho, que bom. Louvado seja o Senhor que capacitou você a fazer isso. Mas lembre-se, isso não é mérito seu, é mérito de Cristo. E outra coisa, você não faz mais que sua obrigação. Seu dever é obedecer, é fazer o certo. Porque se você fizer errado, isso é pecado. Então, se você fez o certo, não traga o mérito para você. E nós devemos educar nossos filhos assim. Há uma tática de dizer que, de educação de filhos, de você botar uma lista de tarefas com um valor em real ali às vezes, e que se ele faz aquela lista toda, ele vai ganhar a recompensa. Se ele fizer algo de errado, desconta do salário, no final tem a recompensa. E veja se essa matemática funcionou com Jesus Cristo. Mas às vezes reproduzimos isso em nossos filhos. E em nós. Se eu fizer tudo certo, a minha esposa vai dar a atenção que eu quero. E se ela não me der, aí o bicho pega. Ira. Todos nós enfrentamos problemas com isso. E queremos exercer a nossa justiça própria. E a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quinto, que não devemos fazer análises pontuais. Asaf fez uma análise pontual do ímpio. Até que ele viu o destino de todos eles. E mais à frente, depois de descrever vários versículos no Salmo, descrevendo de maneira brilhante o ímpio, ele vê aquilo tudo desmoronar. Quando nos apoiamos no nosso próprio entendimento, fazemos análises pontuais das nossas próprias situações, medos, pecados, problemas, isso não é bom. Busque aconselhamento bíblico. Busque entendimento na palavra do Senhor. Porque essas análises pontuais são reflexos, nos levam a conclusões erradas, precipitadas, e na maior parte das vezes, elas são reflexos do nosso coração pecaminoso, porque o pecado é irracional. E a nossa análise sempre puxa para o nosso lado, e não para a justiça divina. 1 Coríntios 15, 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E se você espera obter recompensa pela obediência ao Senhor, com atributos materiais, físicos ou coisas limitadas a essa vida, a Escritura diz, você é mais infeliz de todos os homens. Devemos finalmente, irmãos, olhar para a cruz de Cristo, para o santuário. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de visão, parar de olhar para o coração caído e olhar para a cruz, porque nela temos perdão, temos o exemplo de obediência sacrificial, em que o eu é esmagado, e a vontade de Deus é feita, e o serviço é feito de adoração ao Senhor. Nela encontramos a verdade que ilumina os nossos pensamentos e os nossos caminhos. E devemos estar firmes na esperança. Afinal, Apocalipse 7:17, eu encerro citando este versículo. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Em contraste com a fonte que o homem era lá, em que o povo ia até o ímpio e bebia a lorgos em quantidades grandes, os guiará para as fontes da água da vida. Em Cristo nós temos a fonte da água da vida. E tenha certeza, como conclui o versículo, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isso quer dizer, meu irmão, que o seu sofrimento pode durar até aquele dia. E naquele dia, só naquele dia, sua lágrima será enxuta. Então não anseie fazer com que sua dor passe, ou que o seu sofrimento cesse. Mas lembre-se de que tudo posso naquele que me fortalece. E que as adversidades da vida servem para mostrar quem nós somos. Meu coração.
Me faz buscar na palavra do Senhor quem Deus é, o que Ele quer de mim. Passamos a ter uma nova perspectiva de quem eu sou, unido a Cristo. E feliz, alegre, por ter a herança garantida nos céus, em que lá nós seremos como Ele é.